Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Papo de Negócio, o podcast do site Movimento Econômico. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na economia e nos negócios dos estados do Nordeste. Eu sou Patrícia Raposo, sou editora do site Movimento Econômico e convido vocês a acompanhar esse podcast onde nós vamos falar sobre o impacto do 5G no agronegócio. E quem vai me acompanhar nessa entrevista é minha colega e companheira de site, Ângela Fernanda Belfort. Seja bem-vinda, tá tudo bem? Tá curiosa? Curiosa e achando que vem uma revolução por aí, né, com 5G, em Muito. vários negócios, para as pessoas realmente ficarem atentas. E hoje trazemos esse assunto do 5G, que gera muita expectativa entre os brasileiros, né? A quinta geração da internet, essa nova tecnologia de conexão que vem para revolucionar nossa forma de viver. O 5G é uma nova geração de internet móvel com uma velocidade 20 vezes maior do que a do 4G e que tem uma baixíssima latência, que é aquela resposta que a gente espera quando a gente dá um clique em alguma coisa e quer receber de volta a informação que a gente busca. Resumindo, é isso, tá? É uma forma mais simples de falar. A tecnologia do 5G ela começou a ser implantada em diversos países ainda em 2019, mas aqui no Brasil os primeiros passos foram dados em novembro do ano passado com o leilão do 5G realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O 5G é a promessa de modernizar muitos setores, mas hoje nós vamos nos deter num que tem crescido muito no Brasil, que é o agronegócio. E neste programa, nós vamos entender qual o impacto que essa nova tecnologia vai gerar sobre este setor, que responde, gente, por quase 30% do PIB brasileiro. E quem vai conversar conosco hoje sobre este assunto é o Diego Aguiar, diretor de operações da Telefônica Tech, segmento digital da Vivo Empresas. Diego Aguiar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho de 5G, de IoT e da aplicação dessas tecnologias para o agro. Então, vai ser ótimo estar aqui hoje para poder bater esse papo com vocês e dividir um pouquinho do que a gente tem visto. Que bom. A gente escolheu esse tema, Diego, porque o agronegócio ele está tomando uma nova proporção aqui no Nordeste, principalmente nos estados de Pernambuco e Alagoas. A agropecuária tem crescido muito. Então, como nós vamos ver ao longo desse programa, houve investimentos que vai fazer com que isso seja mais impulsionado ainda e discutir um pouco de como o 5G pode ajudar esse setor, acho que é bem oportuno nesse momento, tá? Bom, mas antes de entrar nesse assunto, um aviso importante: assine o nosso canal para receber as notificações dos próximos programas. Agora sim, vamos ao que interessa. Diego, para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco, explica realmente assim, o que é o 5G, o que é que ele vai mudar no nosso dia a dia, né? Como ele amplia as possibilidades de uso de tecnologias como internet das coisas, Big Data. Fala um pouco aí, traz um pouco desse olhar de você que é e que vive nesse mundo, para nós aqui, que somos os espectadores, né, Ângela? Legal, Patrícia. Assim, é sempre bacana de ver, e toda vez que eu vou fazer uma palestra, falar sobre o 5G, de alguma forma parece que é uma coisa meio etérea, né? Meio, sabe, de outro mundo, né? E é engraçado porque, se você notar, eu acredito que nós não tenhamos tido não diria nem emoção, mas essa mesma expectativa quando nós viramos do 3 para o 4G, que foi também um divisor de águas, né? Mas acho que o 5G ele traz alguns elementos que, de fato, tem por trás, né, esse mote de transformar o nosso mundo. Então, assim, você descreveu bem aqui dessa maneira o que é o 5G, né? Ou seja, a quinta geração de redes móveis que traz alguns elementos importantíssimos para o desabrochar de novas tecnologias, né? Então, o primeiro é a melhora da velocidade. Então, o throughput, ou seja, a capacidade de transmissão de dados, ela vai ser muito maior. Então, enquanto hoje você atinge velocidades ali em torno de 300, 400 mega, olhando o 4G, você passa de 1 GB, 2, 3 GB com o 5G, ou seja, você tem uma capacidade expandida muito maior. O segundo ponto, que é um dos 3 pilares importantes do 5G,
é essa capacidade de conectar milhares de coisas por quilômetro quadrado. Ou seja, enquanto a gente tem, por exemplo, hoje uma visão de 4G, uma capacidade de mais ou menos 100 mil dispositivos por quilômetro quadrado, no 5G isso passa para 1 milhão. Nossa. Ou seja, é muita coisa. E o terceiro e último é o que você falou da latência, né? Assim, o tempo de pergunta e resposta, o tempo entre que eu executo uma ação e eu recebo uma resposta daquela ação, né? Isso, a gente estima também, obviamente, que ele vai chegar a esse 1 milissegundo quando coordenado com outras tecnologias. Então, essa quinta geração, ela traz benefícios muito grandes e ela passa a potencializar outras aplicações. Então, nós falamos muito de criação de novas tecnologias, né? Então, o 5G vai criar a possibilidade de carros autônomos, de máquinas autônomas, do tudo conectado, etc. E isso é um fato. Assim como o 4G trouxe para a gente diversos aplicativos que hoje nós utilizamos no nosso dia a dia, o 5G vai ter o seu papel, mas ele tem um papel importantíssimo também de potencializar outras tecnologias. Ou seja, aquela empresa, aquela pessoa que já começou a desenvolver alguma coisa na conectividade atual, soluções que sejam, né? No 4G, no 3G, ele vai ser potencializado pelo 5G. Ele vai poder trabalhar com conteúdos mais pesados, porque você tem essa capacidade de transmitir mais dados. Se tiver uma questão de sensoriamento, ele pode ali abarcar mais sensores numa mesma região, ou seja, tem uma potencialização. Junto dele, Patrícia, vem a internet das coisas, e aí tem uma outra coisa legal do 5G, que é justo o fato de que ele vai tornar a nossa vida mais inteligente ou minimamente mais automatizada, porque você tem uma confiabilidade ali cada vez maior em ter aquelas coisas conectadas, transmitindo uma gama de dados muito grande, né? Porque muito mais do que conectar as coisas, a internet das coisas é sobre os dados gerados por aquelas coisas que nos permitem tomar decisões, automatizar processos, etc. E quando isso acontece, tem que ter naturalmente uma estratégia de dados, né? E, obviamente, se eu tenho tantos dados, eu, como humano, não consigo. Uhum. E para entendê-lo e automatizá-lo, tem que trazer ali inteligência artificial, que através de um processo de aprendizado da máquina, né, o famoso machine learning, eu começo a tornar processos mais bem avaliados, e em cima deles a máquina vai aprendendo e consegue transformar. E a gente direciona algumas decisões diretamente para a máquina, porque foi dessa forma que a gente programou a dinâmica dela. Então, veja, ele vem sim para mudar o nosso mundo, mas ele tem uma potencialização muito grande do que já existe, e por si só, ele tem essa capacidade de transformação e geração de dados que vai tornar o nosso meio, nosso ambiente aqui mais inteligente, mais dinâmico e mais automatizado. Eu acho que o caminho para o metaverso é irreversível, viu? Legal. Agora, trazendo para essa área que a gente quer abordar hoje, que é o impacto do 5G no campo, a gente está vendo aqui Pernambuco e Alagoas crescendo muito nessa área de pecuária. Se instalou aqui em Pernambuco uma planta da Master Bull em agosto último e aumentou a procura para expandir essa atividade. O que a gente quer saber de você é como é que o 5G pode ajudar na expansão dessa atividade, da pecuária, que já é um setor que está crescendo muito, né? Porque a gente tem dados aqui do Banco do Brasil que mostram que cresceu 25% o aumento por crédito rural nessa área na última safra. Sim. Como é que o 5G vai impactar isso? Legal, bom ponto, Ângela. Assim, a pecuária ela é uma das atividades econômicas que cada vez mais ganha destaque no nosso país, né? É uma referência absurdamente grande, mas ela, cada vez mais parece que ela vai, né, aumentando e ganhando mais destaque. E passou aqui, salvo melhor juízo, 19 agora para 10% do produto interno bruto, né, em 2020. Ou seja, 19 para 20 ele aumentou 10%, se não me engano, e agora para 21 está batendo mais ou menos ali 10% do PIB. O grande ponto que eu acho dada a importância e principalmente dado o contexto que envolve, quando a gente fala de agricultura e pecuária, a gente sempre tem talvez uma visão daquela coisa mais manual, né? Então você tem que aferir uma pesagem de determinado ativo, seja ele um porco, um boi, uma galinha, o que quer que seja, eu estou olhando ali diretamente uma coisa muito mais manual, né?
E quando você fala que hoje o agro brasileiro, a pecuária brasileira já tem um processo bastante avançado nesse sentido, as pessoas ficam meio assim, tipo, como assim? E de fato acho que o agricultor brasileiro, o pecuarista brasileiro, ele já tem uma visão muito grande de tecnologia. E como é que isso funciona? Não é simplesmente pela inovação, é principalmente por conseguir, numa atividade como essa, reduzir custos operacionais. Então, se a gente traz uma inovação, traz uma tecnologia que é puramente inovação, ela tem pouco apelo. Porque é bacana, mas não é necessário. Agora, quando você traz uma tecnologia que ela tem uma eficiência no dia a dia, seja ela uma eficiência maior no produto, no processo operacional, na utilização de recursos, aí sim ela é relevante, porque ela consegue mostrar um retorno sobre o investimento. E aí, como é que o 5G entra nesse cenário? Não só o 5, mas também como o 4G. Quando eu passo a ter um processo automatizado, eu vou utilizar sensores, câmeras, machine learning. Para quê? Para ter o meu ambiente conectado. Então, a gente, há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, nós já rodamos um projeto aqui no interior de São Paulo para selecionar startups focadas no agronegócio. E uma delas, inclusive, tinha uma solução muito legal que ela conseguia entender o ganho de peso do boi por imagens de câmera. E o que acontecia? Ele capturava a imagem, tinha uma inteligência artificial rodando por trás, dentro de um algoritmo pré-programado, e ela começava a rodar ali por trás e entendia, olha, está ganhando peso ou não está ganhando peso, esse é um animal estressado ou menos estressado. Então, você tinha toda uma dinâmica ali por trás. Tinha outras soluções de balanços também que eram colocadas em lugares estratégicos, quando o animal passava, tinha ali a pesagem, entre outras várias e várias soluções. Qual que é o ponto disso? Uma vez implantado, você não tem que estar ali para poder fazer isso. Os dados gerados naquela ponta automaticamente são processados e jogados no servidor central, onde a pessoa que gerencia aquele ecossistema, aquele ambiente, consegue entender aquilo online. Qual que é o grande ponto? Você pega uma imagem, por exemplo, uma imagem para você conseguir entender se o animal está ganhando peso ou não, ou ter uma eficiência muito grande, ela é uma imagem cada vez de maior dimensão, de maior tamanho, com maior complexidade de dados. Ou seja, eu preciso ter um canal de dados maior, eu preciso ter uma acuracidade maior na transmissão desses dispositivos que estão conectados. Isso posto, o 5G alavanca bastante, porque dentro daquelas 3 features que a gente conversou, né, daquelas 3 capacidades, uma delas é essa, ter a possibilidade da transmissão de dados, a gente ter ali o IoT rodando por trás com uma garantia completa de execução, ou seja, ele vem potencializar, mas ele cria esse ecossistema de coisas conectadas, independente do ambiente, na pecuária não vai ser diferente, e isso vai se traduzir automaticamente numa gestão à vista e online do ambiente em que o pecuarista se encontra. Diego, o que você está falando é que o 5G permite que a gente enxergue muito mais além, enxergue muito mais detalhes de uma forma, né, totalmente holística. Você consegue enxergar quase tudo ao mesmo tempo, né? Vai ver o tempo, vai ver a temperatura do solo, vai ver o pH, vai ver a temperatura do boi, isso tudo você consegue jogar dentro de um sistema e trazer uma análise mais global, né? Agora, o que me impressiona, né, pelo que você falou, é que com essa análise você vai ter ganhos de produtividade, né? Esse é o grande ponto. É isso que é o grande pulo do gato, não é, Diego? Esse é o pulo do gato, porque, de novo, a gente pode falar de muitas tecnologias disruptivas, mas a aplicação prática da tecnologia é que é o pulo do gato. Por quê? Eu ter, por exemplo, algum tipo de tecnologia, de novo, na minha fazenda, no meu ambiente, seja bacana de ver, tem os dados legais, umas cores legais, mas que tem pouco retorno ou nenhum retorno para o meu dia a dia como empreendedor, como empresário, a aplicabilidade é muito baixa. Então, a gente chama muito isso de inovação relevante. Aquilo que eu consigo aplicar, mas que tem, no primeiro momento, uma otimização do meu processo. Então, são recursos mais eficientes, são a quantidade, de repente, de insumos que eu vou utilizar, o meu sistema operacional muito mais ajustado para ter ali a minha esteira de produção muito mais acertada, equalizada. E isso se traduz em quê? Em ganhos na ponta, em redução de custo. Exato. Feito isso, e provado que esse retorno operacional de fato acontece, aí sim, você fala, putz, e agora? Eu cheguei nesse ponto de otimização operacional, o que mais eu posso fazer? E aí você tem um pouco mais eu diria, de impulso, né, para trazer coisas cada vez mais novas e aplicando na operação, porque você já conseguiu mostrar que a primeira parte
a gente trouxe uma eficiência operacional muito maior. Então, está corretíssimo, Angela. Esse é o pulo do gato. É aí que você justifica o investimento na tecnologia. Perfeito. Agora, olhando um pouquinho para a agricultura, né? Aqui no Nordeste nós temos a região do Vale do São Francisco, que é uma região que produz frutas, vinhos também, e temos a região de Matopiba, que é aquela confluência ali entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que tem produzido muitos grãos. A minha pergunta agora é com relação à cadeia de distribuição, né? Como o 5G ele pode se inserir nisso aí, certamente fazendo uso do blockchain. Como é? Opa! Mas vamos lá, a pergunta é essa: como é que o 5G pode realmente fazer, dar também esse pulo do gato, né, Ângela, na questão da distribuição? Legal, Patrícia. Assim, o mercado brasileiro, principalmente quando você olha a distribuição, logística, você já tem algumas soluções que começaram lá atrás ainda usando 2G, né? Então, os rastreadores que iam nos caminhões pesados, que distribuíam pelo Brasil, etc., todos eles baseados na tecnologia 2G. Então, já começava ali a gerar um pouco de informação do que estava acontecendo na ponta. Com o 5G, toda a otimização da operação, e inclui ele também distribuição logística, ela é alçada a um patamar ainda mais novo. Então, por exemplo, a parte de processamento e industrialização, elas são beneficiadas, por exemplo, por redes privativas, onde você tem toda uma operação conectada numa rede de telecomunicações 5G, só que privativo. O que isso quer dizer? É como se você tivesse uma mini Vivo para dentro da sua operação logística, uma mini Vivo para dentro da sua indústria de processamento, uma mini Vivo para chamar de sua. Por quê? A rede privativa, pelo conceito dela, você tem a rede pública, que nós utilizamos com nossos celulares, né? Então, está lá Vivo 4,5G, 5G bombando, e você pega uma outra rede, monta, só para sua fábrica. Então, você automatiza o 100% do processo industrial, por exemplo, em cima de uma rede privativa, que é segura, que é isolada, que é focada só nas coisas. Aí, pegando um pouco dessa historinha da cadeia, né? Então, você processou, embalou, botou disponível, vai sair um caminhão dali. Dali até o destino final, independente se é exportação, se é distribuição no mercado interno, etc., 100% daquele trajeto monitorado. Não somente a monitorar se o quanto de diesel gasta meu caminhão, qual o melhor trajeto, quanto tempo leva, se tem alguma intempérie que por algum motivo está travando a minha produção, mas eu consigo medir 100% do trajeto para saber quanto tempo me leva da industrialização até a ponta. O que acontece com o meu produto até chegar naquela região? Variou a temperatura ao longo desse caminho? Se eu saio do ponto A ao ponto B, o que eu tenho de impactos no meu produto? Como é que eu espero que ele chegue lá? Como é que eu garanto que ele chegou de fato naquela ponta? Então, você percebe que do momento do plantio, com soluções diversas, até a distribuição disso ao ponto final, até chegar no consumidor, você tem soluções. E aí você falou um pouco do blockchain, né? Que também está inserido nesse meio. Ou seja, cada vez mais o consumidor quer entender qual a procedência do que eu estou comendo. Você imagina aqui com um celular, uma câmerazinha, e bater na embalagem daquele produto, você sabe quando foi plantado, como foi plantado, de onde veio, como processou. Ou seja, você tem o histórico da vida daquele produto. Então, o 5G ele vem possibilitando cada vez mais que tudo isso seja conectado e automatizado, garantindo essa cadeia como um todo, né, de maneira 100% conectada e gerando dados. Dados não somente para o produtor, mas também para o consumidor, que tem a garantia de que aquilo que ele consome veio de uma fonte que ele acredita que faz todo sentido ele consumir aquele tipo de produto. O que você está falando é muito interessante, Diego, porque hoje existe uma preocupação muito grande realmente com a fonte e a origem desses produtos. Por exemplo, no segmento de carne, a gente vê uma preocupação muito grande para saber se aquele boi ele foi cultivado numa área que era livre de estar em terra indígena, que não estava sendo desmatada, que não tinha trabalho escravo, uma série de informações que é muito difícil, porque imagina numa cadeia onde você compra de diversas pessoas, um vende para o outro e vai passando por ali, você saber efetivamente de onde aquilo veio, né? E o que você está falando é que o 5G vai ajudar isso, né? Essa é a beleza dos dados, Patrícia, porque, veja, humanamente seria impossível você fazer isso para cada, eu não digo nem só para cada animal, só para um ecossistema produtivo inteiro.
Agora, quando você tem sensores espalhados, gerando dados, dependendo do que acontece, isso torna-se automático. Então, um exemplo simples, né? Pegando um pouco da própria prática ESG, mas também dessa questão da geração de dados para quem está na ponta. Algumas soluções que a gente desenvolveu aqui, elas hoje são espalhadas pelo Brasil, mas muito com foco principal pelo que eu falei, que é economia, né? Redução de custo. Você imagina que numa fazenda eu tenho lá, por exemplo, uma estação meteorológica conectada a uma plataforma, gerando dados de variação da temperatura, se chove, se não chove, etc. Ao mesmo tempo, eu tenho essa estação, por exemplo, ligada num pivô de irrigação. Se eu consigo cruzar os dados, eu tenho uma assertividade maior entre ligar ou não um pivô de irrigação. Eu estou economizando recurso natural, recurso hídrico, né? O primeiro ponto, economia de energia, né? E assim por diante. Um segundo ponto, eu tenho, sei lá, um vivo maquinário inteligente instalado nas minhas máquinas de produção. Isso que a gente ia lhe perguntar. Como era que funciona e o que é que ele pode agregar de novo ao campo? Esse vivo maquinário inteligente que a Vivo já oferece, né? A gente sabe que a Vivo já oferece. Sim, de fato. E vou juntar isso, Ângela, na pergunta da Patrícia. Quando eu pego um vivo maquinário inteligente, que é um dispositivo que é acoplado numa máquina, eu consigo saber o quanto de diesel ela consome, o quanto tempo ela está ligada, porém sem movimentação, qual o tempo total de trabalho, o quanto eu utilizo aquela máquina de maneira correta para que ela consuma menos diesel e seja mais eficiente. Ou seja, a gente tem ali aquele ambiente produtivo 100% eficiente. E como é que isso retorna no ESG? Se eu tenho uma operação cada vez mais ajustada, menos diesel consumido, mais recursos sendo utilizado corretamente. Eu tenho menos ascensão de recursos naturais sendo utilizados porque eu consigo juntar informações diversas e tornar o ambiente mais eficiente. Ou seja, seja com o Vivo Clima Inteligente, ou com o maquinário inteligente, 100% da nossa estratégia está baseada em redução de custo, aumento da eficiência operacional para o produtor que está na ponta. E isso é o diferencial. E quando você fala assim, e o 5G ele entra onde nisso? Tudo isso é conectado numa plataforma de conectividade chamada 5G. Ela hoje está no 4G, tem também o 5G, ou seja, a gente tem a criação e a potencialização. Mas quanto mais a gente consegue, no final do dia, trazer uma eficiência operacional maior, isso se torna um ciclo virtuoso, né, em cima de um parâmetro ESG também. Perfeito. Entendi. E a gente está vivendo na era do conhecimento, né? E as decisões assertivas são essenciais em todas as áreas. E como é que o 5G vai contribuir para isso no campo? Assim, o fator conhecimento, assim, ele é quase que qualquer nova tecnologia, ela vai trazer um pouco não somente da curiosidade, que a gente está discutindo aqui agora, né, possibilidades e aplicações práticas, mas também de uma remodelação de quem utiliza isso. Então, vou dar um exemplo simples, tá? Na AgriShow desse ano, a gente teve um stand bem bacana, mostrando soluções na prática e tal, da Vivo, e eu lembro que um cliente nosso foi lá com 3 pessoas, que até então executava algumas tarefas de forma manual. Uma delas tinha uma parte de pulverização, que tinha uma questão ali manual importante para eles, eles queriam começar a operar o drone. Então, a pessoa que até então tinha essa atividade manual, foi lá aprender o que era o drone, como é que ele operava, o que funcionava, como é que a gente poderia contribuir com essa operação no dia a dia, para que ele pudesse potencializar o conhecimento daquelas pessoas que já trabalhavam com essa atividade e transformar essa atividade em algo mais automatizado, algo mais novo. Então, eu acho que com a chegada do 5G e com esse novo ecossistema sendo criado, por natural, a gente traz ali uma agregação maior de conhecimento e uma necessidade também dessa evolução, levando para o campo, para a ponta, muito do que a gente tem aprendido aqui dentro, usando tecnologias diversas. E isso a gente tem feito de maneira constante, inclusive. Não somente dando seminário, levando soluções, mas também treinando os clientes que aderem às nossas soluções e fazendo esse pitch do 5G, né? Fazendo essa visão, fazendo essas palestras de 5G, mostrando a aplicabilidade, casos reais principalmente, que benefícios trazem. Isso, além de despertar a curiosidade e, obviamente,
começar a levar algumas pílulas ali de conhecimento da tecnologia, também traz para a gente alguns retornos bem interessantes em termos de pessoas querendo utilizar a Vivo como sua plataforma de conectividade. Então, de novo, transforma-se num ciclo virtuoso. Perfeito. Sim. Aí a gente tem mais uma pergunta para você, ainda nessa área de clima, que a Tá gente bom? está sabendo que é de fundamental importância, é uma informação valiosíssima para o campo. Como o 5G pode ajudar na previsão do clima no campo? Legal. Assim, a gente sempre pensa no 5G como uma plataforma, né? Não é uma conectividade isolada, ela é uma plataforma. Plataforma essa que vai trazer várias e várias soluções que serão desenvolvidas em cima do 5G. E não somente para o clima, mas também para o microclima, que é o que a gente trabalha muito quando a gente olha para o campo, né? Por quê? Quando a gente fala de agricultura, né, do agronegócio brasileiro, no geral, salvo, obviamente, algumas culturas onde você não tem uma extensão territorial muito grande, a maioria dos casos está falando de propriedades ali de 10 mil, 20 mil hectares, ou regiões são subdivididas em menores tamanhos, mas que tem uma extensão territorial muito grande. E, por natural, muitas vezes, o que está acontecendo numa parte do local, né, seja na propriedade ou de um local específico, em outra parte, não são iguais. Então, pode chover numa área e não chover na outra. Você pode ter uma temperatura específica num lugar e outra em outro lugar. Então, com a chegada dessa conectividade para o campo, né, e começando pelo 4G e chegando no 5G, as ferramentas de mensuração de clima, elas têm se expandido. Então, você vê muito, hoje em dia, né, muitas estações espalhadas pela propriedade para coletar esses dados. E não somente pegar o dado online, mas principalmente por uma questão de criação de histórico daquela solução. Então, se eu pego, por exemplo, vou chutar aqui, né? A gente estava falando um pouco antes de entrar no ar do tema da chuva, como é que está, né? Mas se eu tenho um histórico dos últimos 10 anos de que todo final de novembro chove, eu consigo me preparar. Se eu tenho um histórico de que a cada 3 anos tem esse tipo de ação, porque eu tenho dados que me propiciam tomar essa decisão, eu sei que ação tomar. Então, a modificação do campo é, em cima do 5G, nós levarmos soluções de clima para serem colocadas nas propriedades rurais, principalmente, né? Com essa visão de microclima, cobrindo toda a extensão territorial e, em cima disso, traduzir isso em algum tipo de asset estratégico. Como eu comentei, o caso do pivô é um. Mas, por exemplo, se eu sei que eu tenho que fazer uma pulverização e acima de um vento de 12 km por hora, eu não posso pulverizar, se eu não perco muito do meu defensivo agrícola, eu não vou pulverizar. Perfeito. Então, a tradução que você tem, né, da tecnologia aplicada na prática, ela traz essa eficiência geral na forma como a sua operação trabalha. Legal. Diego, a gente está chegando ao final do nosso tempo, né? E eu acho que agora eu queria que você explicasse rapidinho para a pessoa que está no campo, que está distante e quer ter acesso a essas tecnologias, como é que ela deve fazer? Né? Qual é o primeiro passo? Acho que o primeiro passo é procurar a Vivo. A gente está aqui disponível para isso, agora fazendo o jabá aqui, brincadeiras à parte, mas a gente tem criado um ecossistema, Patrícia, e ele é completamente disponível. Se você escrever no Google Vivo Empresas, você vai ser direcionado para lá. E a gente tem todo um time aqui dentro especializado para suportar esse produtor que queira, desde a conectividade, a linha básica, até soluções em cima dessa conectividade. E a gente tem aqui os equipamentos mais diversos, seja um drone, como eu comentei com vocês, até celulares que são específicos para ambientes que a gente chama de maior desgaste, né? E celulares que, de fato, suportam esse dia a dia do campo, por exemplo. Cai, que você molha, etc. Eles são completamente direcionados. Então, a gente consegue ajudar o nosso cliente nessa jornada. Legal. Começa pela conectividade, mas a gente ajuda ele na digitalização da operação dele. Então, só dar um Google, colocar ali Vivo Empresas, você vai achar direto ali a gente e todas as soluções que nós temos disponíveis para o produtor rural. Maravilha. Diego Aguiar, agradeço a você, e Ângela, agradecemos a você, agradecemos Foi a muito Vivo legal. pela disponibilidade, pelas explicações. Vamos voltar de novo, né, para falar agora do 5G e outros setores da economia, né? Em breve a gente pode voltar batendo um papo mais esclarecedor, porque ainda desperta muita curiosidade esse tema, né? Então, muito obrigada, viu, Diego?
Prazer é tudo meu, Patrícia, Ângela, quando quiserem, completamente às ordens para falar de 5G. Legal, obrigada também. É isso, pessoal. Então, agradeço vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem atentos aos próximos episódios. A gente volta a falar de 5G, tá bom? Até a próxima.